Bom dia, turma. Hoje nós vamos iniciar o nosso livro 2, né? E o tema é interessante, o tema é bacana, o tema é muito importante. Nós vamos falar sobre extrativismo no Brasil. Professor, o que é? Quando você fala em extrativismo, nós estamos falando de quê? Eu quero que vocês entendam isso aí, tá, galerinha? Vamos lá. O extrativismo é tudo aquilo que é encontrado in natura, ou seja, naturalmente, né, no planeta, ok? Então, tudo hoje, né, basicamente, tudo que nós temos, né, utilizamos no nosso dia a dia, nós vamos ter a presença do extrativismo, tá bom? Turma, é interessante você falar nisso. Por exemplo, quando você fala em cosméticos, tá? Você está falando de extrativismo, você ali vai ter produto, ou vegetal, ou mineral, na construção civil, no artesanato, os remédios, os produtos de informática, né? As tintas, eletrodomésticos, os móveis, tudo tem a presença do extrativismo, seja ele mineral, e eu vou já fazer essa divisão aqui para vocês, tá? Seja mineral, seja é, vegetal, ou até mesmo animal, tá? Então vamos lá. Primeiro, como é que se classifica, como é que se divide o extrativismo? Extrativismo vegetal, olha bem, extrativismo mineral e extrativismo animal, tá? Então, vegetal, mineral e animal. O extrativismo vegetal, ele se divide em dois: madeireiro e não madeireiro, tá? Então, o vegetal se divide em dois: madeireiro e não madeireiro. Madeireiro, madeira em tora, por exemplo. Não madeireiro, os produtos que se extraem como folhas, frutos, tá? Resinas, fibras, tá bom? Sem ser madeira, mas é vegetal. E o extrativismo mineral, ele se divide em metálico, não metálico, né? E energético. Metálico, o estânio, o ouro, o alumínio. Não metálico, a areia, né? O calcário, o enxofre, tá? Energético, carvão, petróleo, por exemplo. Tá bom? Turminha, não se esqueçam disso, ok? Tá legal? Então vamos lá. Só repetindo. A divisão, né, a classificação do extrativismo. Vegetal, madeireiro e não madeireiro. Mineral, metálico, não metálico e energético. E animal, tá? Animal pode ser a caça, a pesca, né? A retirada de lã, né? Pode ser também couro, né? Tudo que é retirado, portanto, de animais que são encontrados na natureza. Tá bom, turminha? Então, espero que tenha ficado aí bem claro, bem fácil. Daqui a pouquinho a gente retorna lá para o livro, mas eu quero falar aqui do histórico do extrativismo no Brasil, tá? Esse histórico que ele vem lá da colonização, né? De um cidadão chamado Fernão de Noronha, né? Fernão de Noronha, que ficou conhecido por nós aqui como Fernando de Noronha. Tem até uma ilha muito importante, belíssima, em sua homenagem. Ele consegue da coroa portuguesa a concessão, né, para organizar essa exploração, né, extrativista aqui no Brasil. Lembre-se que o Brasil, portanto, era o quê? Era uma colônia, né? E os europeus, no caso os portugueses especialmente, eles queriam vir aqui o quê? Buscar nossas riquezas. E lá no século XVI, né? Olha aí o históricozinho bonito, show de bola para vocês. Lá no século XVI, a gente já começa com uma exploração fenomenal, né? Especialmente ali ao longo da costa brasileira, próximo ao litoral, que foi o primeiro ciclo econômico do Brasil.
tá? Para satisfazer quem? A indústria têxtil lá da Europa, que era retirada do pau-brasil. Estima-se, galera, que 70 milhões de árvores, 70 milhões de paus Brasil foram retirados aqui do nosso território. Tá bom? Muito bem. Essa foi a primeira parte, uma parte muito predatória, de muita exploração, portanto, de muitos danos ambientais, né? Basta eu falar para vocês aí que a Mata Atlântica, ela começa aí a sua devastação nesse período, tá bom, galera? Nós vamos falar ainda de outra atividade do século XVII, atividade extrativista, as famosas drogas do sertão, tá? Quando nós estudamos lá os ciclos econômicos e a formação territorial do Brasil, nós falamos disso. Pois bem, galerinha, olha só, as drogas do sertão, né, por favor, né, não confunda com drogas, essas coisas ilícitas, não. As drogas do sertão, elas foram importantes, um ciclo importantíssimo para a formação econômica do Brasil. Por quê? Porque quando os europeus, no caso aqui eu estou falando dos portugueses, iam para as Índias buscar especiarias. Nesse momento aqui, que eles encontram essas drogas do sertão, especialmente no norte do Brasil, né, coloca Portugal novamente no mercado mundial de especiarias. Tá? O nome já está dizendo, especiarias, algo muito especial, que são encontrados, que é encontrado em pouquíssimos lugares. E os portugueses encontraram aqui no norte do Brasil, tá? Muitas, mas muitas coisas mesmo, muitos produtos que só existiam aqui, tá? Então esse ciclo foi importante não só economicamente, mas ele foi importante também para quê? Para a colonização, né? Ou seja, para o povoamento da parte oeste, da parte norte do Brasil. Ok? Muito bem. Durante o século XIX, tá? Durante o século XIX, nós tivemos também aí uma corrida extrativista, principalmente para o norte do Brasil, que era a extração do látex, né? O látex que é um produto das seringueiras, né? E o Brasil produzia muito látex para satisfazer as indústrias, especialmente do exterior, as indústrias externas, o mercado externo. Tá legal, galera? Pois bem, mas o látex entra em decadência, tá? Doenças das árvores, mas especialmente a concorrência da borracha lá da Ásia, do Sudeste Asiático especialmente, e também, né, da borracha sintética, né? Então entra em declínio aí a produção de borracha, que foi retomada lá na Segunda Guerra Mundial, né, principalmente para satisfazer aí a indústria bélica, a indústria de guerra, tá bom? E outro ciclo importante, talvez esse o mais marcante de todos, né, a mineração. Tá? A mineração que ocorre no Brasil, observe que até então a capital era Salvador, né? Mas quando se descobre ouro lá nas Minas Gerais, né? Mas também em Goiás, em Mato Grosso, o que que acontece? A população se desloca do Nordeste, né, para o Sudeste. E, consequentemente, nós tivemos até a transferência da capital para o Rio de Janeiro. E alguém vai me perguntar, professor, e por que não transferiu a capital para Minas Gerais, por exemplo? Belo Horizonte, quem sabe? Não existia, né? Deixa eu dizer, porque esse ouro que era encontrado em Goiás, Mato Grosso e especialmente em Minas Gerais, ele era para exportação, né, turma? Era para exportação. E a exportação se dava através do porto do Rio de Janeiro. Tá? Então, toda essa movimentação aí, tá? Ela se dá, em parte, na região portuária ali do Rio de Janeiro. Claro que nesses estados que eu citei, foram fundadas cidades importantíssimas, né? Cidades que foram sendo fundadas pela força do dinheiro que o ouro, especialmente o ouro, trazia, deixava naqueles locais. Tá legal? Turma, esse é o pequeno histórico. E nós vamos aqui
acompanhar o nosso livro, tá, galerinha? Muito bem, espero que vocês estejam acompanhando. Volte às aulas quando tiver dúvidas, né? Reassistam, né? E façam isso com frequência. Essas aulas vão ficar gravadas aí para vocês, tá bom? E vocês têm a oportunidade de vê-las e revê-las na hora que vocês quiserem, tá bom? Vamos continuar a nossa aula, portanto, ainda sobre extrativismo, né? Falei para vocês da importância, falei da classificação, não foi isso, turminha? Né? E falei também do histórico, né? De alguns ciclos importantíssimos, como, por exemplo, o pau-brasil, como, por exemplo, as drogas do sertão, o látex, né? Lá na Amazônia, e também do ouro em Minas, em Goiás e Mato Grosso, tá bom? Turma, muito bem, nós vamos continuar, portanto, aqui falando das áreas extrativistas. O Brasil é gigantesco, o Brasil é enorme, portanto, é um país abençoado em seus recursos naturais, tá? Portanto, o extrativismo aqui é algo exuberante, seja ele de qualquer espécie, né? Vegetal, mineral ou animal. Quando se fala, né, quando se fala do extrativismo vegetal, lógico que nós fazemos uma ligação direta com quem? Com a Amazônia, né? Mas não só com a Amazônia, com o Nordeste também, mas especialmente a Amazônia, né? O bioma amazônico, que é riquíssimo, né? Não só em madeira, mas também em frutos, em fibras, né? E assim por diante, uma fonte, eu diria que não inesgotável, mas uma fonte grandiosa, né, de produtos vegetais, tá bom? Então, além disso, pessoal, as atividades, olha só, o extrativismo vegetal, ele se concentra mais ali no norte e no nordeste do Brasil. O extrativismo mineral, ele é mais disperso, ele se concentra não em determinadas regiões, mas ele se espalha no Brasil por um todo, tá bom? Então, ele não é tão concentrado quanto o extrativismo vegetal, tá bom, galerinha? Muito bem, pois vamos falar aqui. Esse extrativismo vegetal, desculpa, esse extrativismo mineral, tá, pessoal, que nós já dividimos ele em quê? Nós já dividimos em metálico, o mineral, em metálico, não metálico e energético. Isso está ligado diretamente à formação geológica do nosso terreno. Tá bom, turma? Muito bem. Professor, formação geológica, sim, as estruturas geológicas que existem no mundo. Dobramentos modernos, escudos cristalinos e o quê? Bacias sedimentares. Turminha, no Brasil, nós não temos dobramentos modernos. Portanto, o nosso relevo está assentado ou sobre escudos cristalinos ou sobre bacias sedimentares. Eu já disse a vocês que o nosso terreno é antigo, né? Portanto, ele é estável e ele é muito desgastado, né? Por isso que nós, ao longo de milhões de anos, a nossa altitude ela foi rebaixada, nós temos quase que 90% do país abaixo de 1.200 metros, tá? Pois bem, 36% é formado de escudos cristalinos, lá do pré-cambriano e parte do proterozoico, enquanto isso 36% de escudos cristalinos. Os escudos cristalinos está mais relacionado aos minerais metálicos, tá? Aos minerais metálicos, como o ouro, o estânio, o ferro, o alumínio, tá? E as bacias sedimentares, né? Claro que foi o desgaste dos escudos que foram sendo depositados em partes mais baixas, formando aí as bacias sedimentares, tá? Que representam 64% do nosso território. Pois bem, turma, 64% do nosso território nós vamos encontrar, né, regiões ricas em granitos, em basaltos, né, mas nós vamos encontrar em bacias sedimentares especialmente o carvão, na região ali de Santa Catarina, e, mais importante ainda, o petróleo. Só se encontra petróleo em bacias sedimentares.
E aí nós podemos destacar quem? A Bacia de Santos, né? Nós podemos, lá na plataforma, né? Na plataforma continental, no mar, mas ainda é um alongamento do nosso continente, tá bom? E Bacia de Santos, onde se produz quase 80% do nosso petróleo. E a partir de 2006, com a descoberta do pré-sal, que existe uma grande reserva de petróleo, né, que se encontra ali no oceano e vai da costa de Santa Catarina até o Espírito Santo. Portanto, são milhões de barris, né, que estão ali prontos para ser explorados, tá? Chamamos de pré-sal por quê? Porque ele está abaixo de uma camada de sal, né? Esse sal foi depositado já depois que o petróleo foi formado. Tá bom, turminha? Eu espero que vocês estejam ligados aí, né? Muito atentos, e vamos para frente, tá? Como eu falei, a estrutura geológica, né? 36% bacias, 36% escudos cristalinos, que nós chamamos também de quê? Maciços antigos, escudos antigos, crátonos e assim por diante. E 64% formado de bacias sedimentares, tá bom? Então, nós temos aí as bacias mais conhecidas, as plataformas de petróleo, tá? Ceará, Campo de Curimã, no Rio Grande do Norte, no Campo de Ubarana, Sergipe, no Campo de Guaricema, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro, na bacia de Campos, que eu já falei aqui, tá? Muito bem, mas não se encontra só petróleo, né, apenas na plataforma, se encontra também no continente. Ok, turma? Tá certo? Então, nós vamos encontrar ainda, eu já disse para vocês, tá? Nós vamos encontrar petróleo além da plataforma continental, nós vamos encontrar petróleo também no continente, tá? No continente. E aí nós temos alguns locais aí. Tá certo, turma? Então, nós temos aqui os principais recursos minerais, né? Além dos minerais energéticos que eu acabei de dizer, tá? Petróleo, gás, certo? Nós temos o quê? Nós temos também os minerais metálicos e não metálicos, tá bom? Por exemplo, nós temos aqui o aço, a argila, que é um não metálico, né? Barita, né? Bauxita, que é o produto, digamos assim, que dá origem ao alumínio, né? Cassiterita, que dá origem ao estânio, né? O ferro, que é muito utilizado na construção civil, mas ele também é muito utilizado para transformação em aço, tá legal? E aí também muito utilizado na construção civil, tá? Turma, a mica, Paraíba, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, todos esses são produtos minerais metálicos e não metálicos, que são importantes e os quais, né, têm em abundância no nosso país. Legal, turma? Pois bem, olha só, nós temos um mapa aí que eu quero que vocês observem bem, os principais recursos minerais, né, distribuídos no território nacional, no território brasileiro. E aí, galerinha? Vamos para frente, tá? Falando do extrativismo mineral, nós destacamos, tá? Eu gostaria de destacar aí duas áreas que são importantíssimas, tá, turma? A primeira delas é o quadrilátero terrível. Deixa eu só procurar bem aqui, tá bom? Muito bem, mas vamos falar primeiro, portanto, da Serra dos Carajás, tá? Eu acho que eu perdi a ordem aqui, mas eu retorno, só um segundinho. Deixa eu ver aqui onde eu deixei, tá? O livro, pessoal, como é online, o livro ele tem mais dificuldades para se passar a página do que o slide, tá? Mas olha só, nós vamos falar, portanto, aqui das áreas que se destacam, né, no Brasil, tá? Então,
Ah, certo, encontrei aqui, desculpa, tá? O quadrilátero ferrífero se localiza, gente. Eu demorei porque eu queria mostrar para vocês, tá? Ele se localiza exatamente no centro-sul de Minas Gerais. O quadrilátero, vocês, uma figura geométrica que todos vocês sabem, todos vocês conhecem, tá? E o quadrilátero ferrífero, aliás, como todo extrativismo, tá, pessoal? Ele tem impactos ambientais. E ultimamente se tem falado muito, né, dos acidentes, não diria acidente, dos problemas que nós temos tido, né, lá em Minas Gerais, em relação ao extrativismo do minério de ferro. Nós tivemos aí seguidamente 3 grandes eventos, né, inclusive o último com muitas mortes, né, mas não morre só pessoas, morre também bacias, morre também todo um ecossistema, tá? O quadrilátero ferrífero, grande parte ele foi explorado aí, ele é explorado pela Vale do Brasil, que é uma empresa que era estatal, foi fundada por Getúlio Vargas lá em 1942, tá bom? Então, aí está a maior produção de minério de ferro. Cuidado, a maior produção não significa dizer que é a maior reserva. A maior reserva, nós vamos já ver aqui, está em outro local, lá na Serra dos Carajás. Muito bem, essa região, ela depende muito desse extrativismo, gera empregos diretos, né? Gera impostos, gera renda, tá? Então, o que é que acontece, turma? É muito importante o extrativismo em todas as áreas do Brasil. Mas aqui em Minas, né, ela é mais fácil, porque nós sabemos que grande parte do extrativismo brasileiro, ele é, né, da extração mineral, principalmente, ela é voltada para o exterior, tá bom? E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter empresas que ficam, principalmente metalurgia, siderurgia, elas se localizam ali no entorno dessas jazidas, né? No entorno de onde é extraído esses minérios. Grande parte, tá? Além disso, nós exportamos o minério in natura, né, através do porto de Tubarão, que não fica tão longe ali daquela região de Minas Gerais, pelo porto de Sepetiba, no Rio de Janeiro, tá? Então, sendo que a principal empresa responsável por essa extração, e como eu já disse, também responsável por graves acidentes ecológicos ambientais, é a Vale do Rio Doce. Aliás, Vale do Rio Doce não, ela foi fundada como Vale do Rio Doce. Aliás, porque aí tem a bacia do Rio Doce. Por isso que ela recebia esse nome. Quando ela foi privatizada, ela recebeu outro nome e hoje ela é conhecida como Vale do Brasil, ou apenas Vale. Tá bom? Outra área importante, turma. Outra área importante, a Serra dos Carajás, né? Lá na década de 60 se encontrou um grande depósito, né, mineral, de ferro especialmente, mas não só de ferro, de manganês, de bauxita, tá? E aí o Brasil começou a se preocupar como era que ia explorar todo esse ferro, todo esse recurso como manganês e bauxita, né? Primeiro a Vale, que atuava lá em Minas, veio também, né, turma? Veio também aqui para explorar com outra empresa, né, dos Estados Unidos, que é a Companhia Meridional de Mineração, né? Nós sabemos, e daqui a pouco eu quero falar um pouco mais sobre isso, nós sabemos que essa extração de minérios, os minérios são considerados produtos primários, já que eu tá? E commodities, né? O que são commodities? Commodities são aqueles que não agregam muito tecnologia. E essa empresa ela deixou, né? Porque disse que não trazia muito lucro, né? Não daria muito resultado, porque o preço dos minérios, dos produtos primários, geralmente são baixos no mercado internacional. Portanto, fica somente a Vale do Rio Doce. E para explorar, principalmente depois da década de 70, todo esse potencial mineral da região da Serra dos Carajás, se criou uma infraestrutura gigantesca, turma. Né? Eu posso citar aqui a usina de Tucuruí, claro,
né, como fonte de energia. Né? Então, precisava ter energia e foi construída de Curuí uma mega, né, hidrelétrica que abastece toda aquela região e todo esse projeto Carajás. Além disso, né, nós temos hidrovias, né, canais que foram aprofundados, principalmente ali na bacia do Tocantins, Araguaia. Tá? Grande parte desse minério é transportado também por barcas. A estrada de ferro, né, ou seja, a ferrovia que liga, né, Carajás ao Porto de Itaqui, no Maranhão, né? Porto de Itaqui, no Maranhão, para, né, ser exportado, para ser levado para outros países, para o mercado externo. E aí entra a China como grande comprador, mas não só a China e outros países também do mundo, países desenvolvidos, países que são bastante industrializados e que precisam muito, mas muito do nosso minério. Tá bom, galerinha? Vamos para frente? Turma, olha só. Principais características do extrativismo no Brasil. Tá? Eu quero falar para vocês antes, né, quando se fala em extrativismo, sempre se classifica como um setor primário. Tá, professor, mas eu não entendo o que é setor primário. Olha, a economia ela tem 3 setores. Fala-se hoje em 4 já. Tá? Primário, que é do extrativismo, da agricultura e do extrativismo. Secundário, que é da indústria, da transformação da matéria-prima em um produto qualquer. E o terceiro, comércio e os serviços. Tá legal? O quarto já está ligado aí à alta tecnologia, tá? Mas nem todos os livros já fazem menção a esse quarto setor da economia. O extrativismo, né, o vegetal, o animal, o mineral, sempre ou quase sempre é classificado em setor primário. Mas quando se fala, por exemplo, no refino do petróleo, aí nós já temos a transformação, aí já é setor secundário. Quando se transforma, por exemplo, e tem mineradoras que ela já extrai o minério de ferro, né? Coloca-se na esteira, já vai para uma indústria de transformação, transforma em aço. Portanto, aí já é setor secundário, tá bom? E commodities, eu falei para vocês agora há pouco. Principalmente países em desenvolvimento, eles precisam de dólares, precisam de superávit na balança comercial, ou seja, vender mais e comprar menos, né? E os produtos do extrativismo são fundamentais para a balança comercial, para o comércio exterior de países como o Brasil. Por isso é que nós temos que ver o extrativismo, temos que estudar. Principais características, né? O setor primário, já falamos sobre isso aqui, são de origem madeireira e não madeireira. Eu estou falando aqui do extrativismo vegetal. Turma, olha só, tem um dado aqui que a gente precisa celebrar, inclusive. Tá? E atenção, olha só, quando nós extraímos madeira em tora, a madeira que tem na floresta, né, esse extrativismo, isso é extrativismo. Mas quando nós plantamos, quando nós reflorestamos, aí não é extrativismo. Isso se chama silvicultura. Tá? Silvicultura. Se eu planto, por exemplo, eucalipto, ele não é encontrado ali na natureza. Eu estou plantando, eu estou reflorestando para produzir papel e celulose. Aí não é extrativismo, aí é silvicultura. E hoje, grande parte do comércio de madeira legal do Brasil, aqui fala até 90%, vem da silvicultura. Tá? Isso significa dizer o quê? Se fosse bem fiscalizado, o desmatamento quase que não aconteceria, porque a silvicultura ela vai aí suprir 90% dessa necessidade de madeira para determinados fins, seja ele qual for. Tá? Importantíssimo se falar nisso aí. Mas vamos continuar, tá?
No Brasil, a maior parte das madeiras são originárias da silvicultura. Falei para vocês, né? Até mesmo cerca de 90%, turminha. Olha só que coisa interessante, tá? Então, isso estou falando da madeira legal, certo? O extrativismo não vegetal, vegetal não madeireiro, tá? É amplamente praticado no Brasil. Tem famílias, milhares, e eu diria que até milhões de famílias sobrevivem do extrativismo vegetal não madeireiro, especialmente no norte e parte do nordeste brasileiro, tá? Por exemplo, tá? As pessoas que vivem, né, de extrair o açaí, as pessoas que vivem da castanha do Pará, de negociar, de vender, né, da juta, das fibras e assim por diante, uma série de outros produtos, tá? Uma série de outros produtos. Lembrando toda essa fiscalização. Eu disse para vocês que os impactos ambientais, eles são quase que uma atividade inerente ao extrativismo. Mas existe um órgão para fiscalizar, né, para fazer cumprir as leis, que é o IBAMA. Né? E se não houvesse a atuação do IBAMA, e ela ainda precisa ser melhorada, esse extrativismo, seja ele qual for, ele traria ainda muito mais prejuízos para a natureza, para o meio ambiente. Tá bom, turminha? Pois bem, os principais produtos não madeireiros são compostos por frutos, sementes, raízes, folhas e assim por diante, tá? Por exemplo, nós temos o açaí, a castanha do Pará, a amêndoa de Babaçu, né? Aqui no Maranhão, especialmente, o pinhão, né? A erva mate e assim por diante, tá? Por exemplo, o Pará é o maior produtor de açaí, tá? É o maior produtor de açaí. O açaí que é um alimento rico em vitaminas, é um energético. Quem não gosta de um açaí, tá? Show de bola, muito bom mesmo. Tá certo, pessoal? Né? A região Nordeste destaca, aí eu estou falando ainda do extrativismo vegetal, fibras, amêndoas, sementes, cascas, né? O pó da carnaúba, 100% extraído e encontrado aqui no Nordeste do Brasil. Mas ainda temos, né? Nós ainda temos. O pinhão e a erva mate são dois principais produtos extraídos na região sul do Brasil, tá? Então, Nordeste, Norte, Sul, tá? Temos aí uma forte presença da extração, do extrativismo vegetal não madeireiro, ok? Tá certo? Pois bem, nós temos, pessoal, importância muito grande no cenário, né, mundial do comércio quando se trata de produtos minerais, do extrativismo mineral, tá? Pessoal, olha só, o extrativismo mineral, ele representa quase 25% das nossas exportações, tá? Como eu disse a vocês, são commodities. As commodities não têm alto valor agregado. Portanto, nós precisamos cada vez mais vender produtos de baixa tecnologia para conseguir dinheiro para comprar produtos de média e de alta tecnologia. Nós estamos numa posição subalterna, numa posição inferior no mercado, porque nós vendemos produtos, né, com baixo valor agregado. O nome já diz, é de baixo preço. E é por isso que a gente precisa produzir muito, né? Minério, soja e assim por diante, tá? 24%, né? É muita coisa. Por isso é muito importante estudar o extrativismo. E aqui nós estamos falando só do extrativismo mineral nesse caso. Responde aí por 24% das exportações, tá? O que nós exportamos? Minério de ferro. Se destaca aí o minério de ferro. O minério de ferro é utilizado em tudo, né, gente? Minério de ferro é utilizado em tudo. Mas nós temos o nióbio, tá?
O nióbio, pessoal, nós temos 90% de todo o nióbio que existe no mundo, né? Está no Brasil. E sabe o que é que acontece? Nós estamos vendendo quase tudo. Só fica 10% do nióbio produzido, extraído no Brasil. Tá? Quem compra? Os países ricos, industrializados, Estados Unidos, Japão, a China, tá? E outros mais. Tá? Outro destaque, produção de barita, né? Utilizada nos setores de petróleo, gás natural, tinta e química. A produção da grafita natural, na qual o Brasil concentra a terceira maior reserva do mundo, atende ao mercado interno, principalmente na produção de aço, baterias, cimentos. O aço bruto é outro produto importante no mercado brasileiro, responsável em levar o país à liderança na produção na América Latina. E aí nós temos várias siderúrgicas, com destaque para a CSN, né? CSN, que era uma estatal que foi privatizada, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Produz aço lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, por isso que a cidade é conhecida como Voltaço, né? Uma alusão aí ao aço, tá certo? O Brasil também é um grande produtor de bauxita, né? De onde se extrai aí o alumínio, uma produção média de 32 milhões de toneladas, atrás só da Austrália e da China. Gente, que país privilegiado, né? Em água, em recursos minerais, tá? Então, realmente é algo fantástico. Agora, turma, todo esse extrativismo, ele traz o quê? Dividendos, ele traz ameaças, ele traz estragos ao meio ambiente. Tá? Não se pode deixar de falar nisso. Tá? Com toda a fiscalização que nós temos, né, com todas as leis, e aí o leque de leis modernas, mas não são suficientes para garantir que o meio ambiente não seja afetado. Eu quero fazer aqui uma pequena diferença entre mineradora, que são as grandes empresas que tiram minério, e os garimpeiros. Tá? Os garimpeiros são aquelas pessoas que retiram ouro, especialmente lá no norte do Brasil atualmente. Tá? E quando se fala de garimpeiro, tem outra questãozinha aqui que eu não posso deixar de falar, que é Serra Pelada. Serra Pelada, que foi aí uma corrida ao ouro, que foi descoberta inclusive por um acidente. Tá? Nesse acidente se descobriu que lá tinha ouro, né? E muitos, milhares, milhões de brasileiros migraram para a região de Serra Pelada atrás, que era um Eldorado, atrás de riquezas. Muitos enricaram, né? Poucos mantiveram essas riquezas, a grande maioria ficou pobre. A região hoje é um grande caos na parte ecológica, ficou devastada, né? Acabada, exauriu o ouro, embora ainda tenha alguns garimpeiros que por lá permanecem sonhando com a riqueza. Mas durante muito tempo o que gerou lá foi desorganização e principalmente uma violência desenfreada, tá? Então tudo isso de extrativismo está ligado também à questão da terra, né? Dos nativos, brigando com grupos, né? Poderosos que querem que eles sejam expulsos, tá? Trata também do extrativismo, das reservas extrativistas, estas sim, né? Que vivem ali da extração sem causar maiores danos. Galerinha, eu espero que vocês tenham realmente aprendido, eu espero que vocês tenham gostado da aula e eu estou à disposição para qualquer coisa, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus.